Olá, nono ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Com o fim da ditadura militar, vai acontecer uma eleição indireta. E quem vai ganhar essa eleição será Tancredo Neves. Mas ele vai falecer antes de assumir a presidência do Brasil e o seu vice, José Sarney, assumirá o comando da presidência. O governo de José Sarney foi inicialmente marcado pela frustração política da volta da democracia, com a morte de Tancredo Neves. Ocupando o posto de vice-presidente, Sarney foi o primeiro civil a tomar posse do governo presidencial após os anos da ditadura. Ele estava ligado às tradicionais oligarquias nordestinas. O governo de José Sarney tinha a difícil missão de recuperar a economia brasileira sem abrir mão dos privilégios das elites que o apoiaram. Buscando contornar a crise da economia, Sarney montou uma equipe econômica contrária à antiga política do período militar. A nova equipe foi responsável pela criação, em 1986, do Plano Cruzado. A moeda do Brasil se chamava Cruzeiro, mas no governo de José Sarney ela passou a se chamar Cruzado e valia 1000 vezes mais. Então, um cruzeiro equivalia a 1000 cruzados. Houve uma grande euforia no início, o salário mínimo foi corrigido para a nova moeda, os preços das mercadorias foi congelado e houve uma queda da inflação. Adotando políticas de controle dos salários e dos preços, o governo esperava conter o desenfreado processo de inflação que assolava a economia brasileira. No primeiro instante, os objetivos desse plano foram alcançados. A inflação atingiu valores negativos, o consumo aumentou e os fundos aplicados foram lançados na economia. Mas, alguns meses depois, a inflação ela volta a subir, os produtos eles vão desaparecer do mercado, o Brasil não vai conseguir pagar mais os juros da dívida externa e com a inflação subindo, a moeda vai ser desvalorizada. O grande momento de toda a redemocratização do Brasil, sem sombra de dúvidas, foi todo o processo de elaboração da Constituição de 1888. No começo de 87, a Assembleia Constituinte foi empossada na função de elaborar a nova Constituição do Brasil. A Constituinte ela foi formada por 559 congressistas que, durante mais de um ano e meio, trabalharam no novo texto constitucional do Brasil. A Constituinte teve grandes nomes de peso na história política do Brasil, como Mário Covas, FHC, Lula, Plínio de Arruda, entre outros. Todo o processo de elaboração da Constituinte estendeu-se durante todo o ano de 87 e boa parte de 88 e contou com uma enorme participação popular. Grupos de defesa de minorias, como as mulheres, os negros e os indígenas, mostraram a sua força e exigiram que os seus direitos fossem incluídos na Constituição. Ao todo, foram realizadas 122 emendas populares, que tiveram milhões de assinaturas de cidadãos comuns. O processo, no entanto, foi conturbado e contou com inúmeros atritos do presidente José Sarney com os constituintes e de grupos progressistas com grupos conservadores. Um momento marcante na Constituinte foi um discurso e protesto realizado em setembro de 87 por Ayrton Krenak, uma liderança importante para os indígenas na época. Outros direitos importantes foram incluídos no texto final da Constituição de 88, que trouxe avanços significativos na área dos direitos sociais. A Constituição de 1988 foi promulgada em 5 de outubro de 1988, após um discurso do presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães. No discurso, Ulisses deixou claro os desejos do país após sair da ditadura. Ele dizia que a nação queria mudar e a nação deve mudar. A nação vai mudar.
que a Constituição pretendia ser a voz, a letra e a vontade política da sociedade brasileira